a cabeça das pessoas é sempre a primeira impressão, é a ponta do iceberg, é a falta do movimento, né? As paralisias, uma vez instaladas, dificilmente elas vão retornar ao ponto inicial. Aí então, procurando um médico especialista, ele vai começar a entender que a paralisia, na verdade, é uma síndrome. E toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E que por trás da paralisia existem outros problemas que talvez não estejam sendo percebidos pelo paciente naquele momento e que dificultam muito a vida do paciente. Quais seriam esses outros problemas? Dor, né? O nervo, a medula ou o nervo periférico, quando ele é acometido por uma doença, seja ela traumática, química, neoplásica, enfim, ele tende a desenvolver uma dor muito característica, né, que é a dor neuropática. E que no primeiro momento talvez não seja um problema, ou talvez nem exista, mas que pode acontecer e pode ser de uma natureza bastante agressiva e bastante limitante do ponto de vista funcional e de qualidade de vida. As paralisias elas também são divididas em centrais e periféricas, né? Paralisia central é aquela paralisia que acontece ou por um acometimento do encéfalo, né? Cérebro, a ponte, bulbo e a medula, que está dentro da coluna, ou periférico, que aí é da medula para frente, onde já existe a formação dos nervos. As paralisias centrais, elas são ditas paralisias hipertônicas, ou seja, tem rigidez muscular, esse fenômeno chama espasticidade. As paralisias periféricas, elas são ditas paralisias flácidas, elas não têm hipertonia, elas têm hipotonia. Ambas são ruins, obviamente, mas a espasticidade, que é essa hipertonia que eu acabei de mencionar, ela é algo que prejudica sobremaneira o paciente, porque muitas vezes o paciente ele tem a capacidade de produzir o movimento, porém essa rigidez do músculo impede que ele produza esse movimento. É mais ou menos como se fosse um cabo de guerra. Os nossos membros, os nossos músculos funcionam dessa maneira. Então os flexores encurtam e os extensores alongam, relaxam completamente. E aí eu consigo, por exemplo, pregar o meu óculos. Isso é o dito movimento normal, né? Harmônico. Quando eu tenho um acometimento central, esse cabo de guerra entra em caos. As duas equipes puxam com a mesma força. E aí quem vai vencer? É o mais forte. Geralmente são os flexores do punho, os flexores da mão, com o braço nessa posição. Então. Às vezes ele está paralisado porque a espasticidade, essa hipertonia, ela é muito forte e não deixa com que ele realize o movimento. Porque às vezes o sistema nervoso central já até se recuperou parcialmente e vai conseguir fazer algum grau de movimento. E aí que eu tenho que intervir. A maneira mais comum, mais acessível aos pacientes é a fisioterapia, os meios físicos que são empregados, até o uso de gelo, etc. Mas existem medicamentos que são tomados por boca, né, que ajudam muito no controle da espasticidade, mas hoje a gente já tem uma medicação, um tratamento, que é a toxina botulínica. Através da injeção em determinados músculos que a gente sabe que estão acometidos, a gente identifica, para isso existe um médico especializado nisso, ele tem a técnica para identificar, acessar esse músculo e depositar nesse músculo a quantidade necessária de toxina para que esse músculo se desligue parcialmente, porque ele está muito ligado, ele está muito aceso. Todas as doenças que acometem o sistema nervoso central e que cursam com espasticidade tem indicação de toxina botulínica. Por exemplo, uma lesão na medula, o indivíduo que teve um trauma, seja de acidente automobilístico, motociclístico, ferimento por arma de fogo, ou mesmo uma infecção na medula, ele ficou paraplégico ou tetraplégico, né? Algumas doenças degenerativas, como a esclerose múltipla, né? Traumas cranianos também, não só o acidente vascular, né, que é de vaso sanguíneo, mas os acidentes traumáticos do encéfalo. Está no consciente e no inconsciente coletivo da população o uso da toxina botulínica para estética. É lógico que ela também se destina a esse fim, só que depois descobriu-se que existiam inúmeras indicações terapêuticas clínicas. A parte estética não é coberta pelo plano de saúde, agora a parte clínica, terapêutica, ela é totalmente coberta pelo plano de saúde. Todos os planos de saúde têm de garantir esse tratamento ao paciente, pois é lei e essa lei tem que ser cumprida.